Tutoria 1, ciclo celular. Então, descrever o ciclo celular é a pergunta 1 e a sua regulação. O ciclo celular, ele é uma série de eventos que ocorrem na célula desde que ela nasce até chegar a vez dela completar a sua mitose. São eventos muito bem regulados, muito bem orquestrados, pois se houver a perda de controle em alguma fase desse evento, isso pode gerar um problema na célula e ela vir a ser uma célula cancerosa. O ciclo celular, ele tem dois grandes momentos, o momento da intérfase e o momento da fase M. A intérfase é composta pelos períodos G1, S e G2. A fase M é composta pela mitose e pela citocinese. Em G1, ocorre aumento da massa celular, né? A célula, ela cresce, ela desenvolve nutrientes, ela sintetiza proteínas, lipídios, carboidratos, ela ganha massa. E no final de G1, há um ponto de checagem onde a célula vai verificar se o ambiente é favorável para ela continuar, ou se há nutrientes, se há fatores de crescimento, se o DNA dela está ok, tudo para que ela entre na fase S. Tá? Se ela não tiver com as condições favoráveis, ela fica em G0, que é uma fase onde algumas células elas permanecem, como, por exemplo, os neurônios, as células musculares estriadas. Porém, se as condições para a multiplicação dela, para a continuação da vida, forem favoráveis, então ela passa para a fase S. Na fase S, vai ocorrer, então, a replicação do material genético. Então, o que acontece? Antes da fase S, o cromossomo ele possui somente uma única molécula de DNA, somente uma cromátide. No período S, ele duplica esse DNA. Então, depois do período S, o cromossomo ele passa a ter duas moléculas de DNA, ou seja, duas cromátides, que são chamadas de cromátides irmãs. Em G2, há também um outro ponto de checagem. Nessa fase de G2, há a verificação se o DNA que foi replicado lá na fase S, ele está ok, se ele foi replicado sem erro. Em G2, há também um ponto de checagem importante, a verificação se o DNA foi todo replicado sem erro. Tá? Há também a replicação do centrosomo. O centrosomo é uma área que fica próxima do núcleo. É a região onde a célula organiza os seus microtúbulos. E ali ela vai formar o fuso mitótico. Então, o fuso mitótico ele é formado por microtúbulos. Até o final de G2, o centrosomo ele é duplicado. Isso ocorre para que a célula possa formar ali na mitose o fuso mitótico e completar o fuso mitótico para iniciar a mitose. O terceiro ponto de checagem ocorre na fase M, entre a metáfase e a anáfase. Também é um ponto de checagem muito importante, onde é verificado se todos os cromossomos estão ligados ao fuso mitótico, para ocorrer, então, de forma perfeita a divisão. Todo esse ciclo celular ele é controlado através de quinases dependentes de ciclinas e ciclinas. O que são quinases dependentes de ciclina? Elas são quinases, ou seja, elas fosforilam outras proteínas, são proteínas que fosforilam outras proteínas. Porém, para elas poderem fazer essa função de fosforilar, elas dependem da ciclina. Então, a ciclina é que permite que a quinase venha funcionar. Sem ciclina, a quinase ela fica inativa. As quinases dependentes de ciclina, as CDKs, elas se encontram na célula, em todas as células, numa quantidade fixa. Porém, as ciclinas de cada fase, elas são produzidas em sua fase correspondente. A célula ela precisa guardar energia. Ela não produz todas as ciclinas a todo tempo. Ela produz a ciclina quando ela vai ser utilizada naquela fase. Então, quando a célula ela vai entrar na fase G1, ela começa a produzir a ciclina D, para que essa ciclina ative a sua CDK. Quando ela vai passar daí para a fase de G1 a S, o que ela faz? Ela suprime essa ciclina D, para de expressar essa ciclina D e começa a expressar a ciclina E. Quando ela vai fazer a fase S, depois que ela faz a transição de G1 para S, na fase S, ela começa a expressar a ciclina A e suprime a ciclina anterior, a ciclina E. Quando ela vai passar para a fase M, ela começa a produzir a ciclina B, e ela daí suprime a anterior, suprime a ciclina A. Então, o que acontece? Em cada fase, há a produção da sua ciclina e a supressão da ciclina anterior, da fase anterior. Existem também proteínas inibidoras de CDK, que interrompem a ação desse complexo ciclina-CDK. Existem duas famílias dessas proteínas inibidoras de CDK, né, o que chamamos de CKIs. Existe a família INK4 e a família CYP. E elas atuam de forma diferente, mas as duas são supressoras, inibidoras de CDK. E a família INK4, como que ela funciona? Ela se liga a CDK, antes da ciclina se ligar, ela se liga a CDK e impede que a ciclina se ligue. Então, é assim que ela atua. Já a família CYP, ela atua como? Ela envolve o complexo ciclina-CDK. Então, o que acontece? Como a ciclina e a CDK, elas fosforilam, elas precisam estar com os sítios de fosfato abertos para que elas possam fosforilar proteínas. O que a CYP faz? Ela vem como uma capa, como se fosse um capuz.
e não permite, ela muda a conformação desse complexo, fazendo com que essas partes onde os fosfatos estavam ativos, elas fiquem cobertas. Então, ela também vai inibir a CDK, só que de uma forma diferente. Pergunta 2. Explicar a replicação celular e a sua relação com os telômeros. O telômero ele está diretamente ligado com a replicação do material genético. Sem o telômero, a célula ela não pode mais replicar o seu material genético. Por quê? O que é o telômero? O telômero ele corresponde às extremidades do cromossomo. E ele fica nas extremidades do cromossomo e ele protege o material genético. A sequência genética do telômero, ela não corresponde a uma característica específica, ou seja, na região onde há o telômero, há nucleotídeos, mas essa sequência de nucleotídeos, ela não é codificada, ela não tem uma informação genética. Nessa região, nós temos repetições de sequências T, T, A, G, G. Então, o telômero é uma repetição contínua dessa sequência. O telômero, ele sofre o encurtamento a cada divisão celular. Então, toda vez que a célula ela vai se dividir, o telômero ele encurta. E toda vez que ele encurta, a célula acaba diminuindo a sua capacidade de divisão celular, porque vai chegar uma hora que aquele telômero ele não vai ter mais. Então a célula ela não vai mais poder replicar seu material genético. Então, se a célula perder o seu telômero, ela para de fazer a divisão celular. Existe uma enzima chamada telomerase, que é uma enzima que repõe o telômero. Então, a telomerase, ela se liga à extremidade do cromossomo e usa o seu RNA interno como molde. E ela adiciona essas sequências repetitivas de T, T, A, G, G, G nessa extremidade 3' E isso estende a fita. Estendendo a fita, ela pode permitir que a DNA polimerase complete a fita de forma indireta. As células do nosso corpo, elas não possuem a telomerase, né? Porque se as células do nosso corpo possuíssem a telomerase, as células não morreriam e nós teríamos uma longevidade eterna, né? As células não entrariam em senescência. Então, as células somáticas, elas não possuem a telomerase, mas células cancerígenas possuem a telomerase. E é por isso que disse que as células cancerígenas, elas não morrem, né? Elas ficam o tempo todo se replicando. 3. Relacionar a apoptose com a interrupção do ciclo celular. A apoptose ela é uma via de morte celular programada. Ele é um programa de suicídio extremamente regulado, no qual as células destinadas a morrer, elas ativam enzimas que degradam o seu próprio DNA, degradam proteínas estruturais e degradam o citoplasma, proteínas nucleares e proteínas do citoplasma. Fatores que levam à apoptose. Bem, a queda de sinais de sobrevivência leva à apoptose. Dentro do ciclo de vida da célula, se tiver uma lesão no DNA na passagem de G1 para S, e essa primeira checagem ela é tudo ou nada, né? Ou seja, se a célula não estiver com tudo perfeito para a replicação, ali ela entra em apoptose. Na passagem de G2 para M, a célula ela verifica aquele DNA que foi replicado, se ele foi replicado corretamente, e se houver erro, ela entra em apoptose também. Na passagem da metáfase para anáfase, se os cromossomos não estiverem corretamente alinhados no fuso mitótico, ela também entra em apoptose. Se a célula tiver proteínas mal dobradas, ela também entra em apoptose. Então, quando a célula está com esses problemas, o que ela faz? Ela aumenta a quantidade de proteínas pró-apoptóticas, que são proteínas que direcionam a célula para a apoptose, e diminui as proteínas anti-apoptóticas. E existem duas vias de apoptose, a via extrínseca e a via intrínseca. A via extrínseca é chamada de via do receptor de morte. Ela é regulada por linfócitos T citotóxicos, e quando ele encontra uma célula tumoral, ele vai até a membrana dessa célula e ativa o receptor de morte celular. Esse receptor de morte celular vai levar à ativação de proteínas adaptadoras, que ativam caspases desencadeadoras. Essas caspases desencadeadoras, por sua vez, vão ativar caspases executoras. E caspases, elas são proteolíticas, ou seja, elas quebram proteínas. Então, durante esse processo, essas caspases, elas clivam cerca de mais de 1000 proteínas diferentes durante a apoptose. Então, elas clivam proteínas estruturais que sustentam o envelope nuclear, elas ativam endonucleases, que degradam o seu próprio DNA, elas degradam o citoesqueleto, formando bolhas na membrana plasmática da célula, e essas bolhas, elas são bolhas menores que ficam com todo o material degradado dentro. Né? Isso porque a apoptose é altamente controlada, e esse material ele não pode extravasar da célula. E aí esses fragmentos celulares, eles têm esses corpos apoptóticos, eles formam esses corpos apoptóticos e que são fagocitados. A via intrínseca é chamada de via mitocondrial, porque tem a participação da mitocôndria. Então, ela é ativada por sinais internos, né, na célula, com danos do DNA, estímulos relacionados ao desenvolvimento celular.
E existem sensores na célula que percebem essas alterações no ambiente celular. E esses sensores ativam proteínas pró-apoptóticas e essas proteínas vão provocar o extravasamento do citocromo C de dentro do mitocôndrias. O citocromo C ele é essencial para a mitocôndria e ele tem uma função primordial na cadeia transportadora de elétrons. E essa cadeia transportadora de elétrons é que gera energia para a célula. Então ele sai daquela função primordial de gerar a energia, de gerar a sobrevivência da célula. E quando ele é liberado, que ele sai dessa função, ele deixa de cumprir esse papel e ele se liga a uma proteína chamada APAF1. E essa proteína, ela forma, então, uma estrutura chamada apoptossomo. O apoptossomo, ele também vai ativar caspases iniciadoras, que assim como na via extrínseca, ativa caspases executoras e todo o processo, então, se repete a partir daqui, né? Tendo lá as proteínas que clivam lá, o DNA, degradam o citoesqueleto, formam de novo os fragmentos de bolhas com os corpos apoptóticos com aquele material degradado dentro, até que são fagocitados por fagócitos.